Em nosso estudo de hoje, focalizando a quarta lição de profetas menores, nós estudaremos os profetas Abacuque, Sofonias e Ageu. São profetas, especialmente o Ageu, é o profeta que a gente chama profeta da restauração. Esses profetas tiveram um papel o profeta Ageu especialmente, teve um papel muito importante na época da reconstrução do templo. Mas Abacuque e Sofonias, eles profetizaram em épocas próximas um do outro, enquanto Ageu é o profeta do pós-cativeiro, isto é, profetizou na época de Neemias e Esdras, na reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. Esses três profetas têm mensagens diferentes que servem de grande edificação para o povo de Deus, especialmente Ageu, que trata da reconstrução do templo, uma figura do verdadeiro templo que é a Igreja de Jesus Cristo. Ageu fornece lições importantes para a igreja. Já Abacuque, ele tira da nossa mente algumas dúvidas que geralmente se tem a respeito do silêncio de Deus, quando Deus silencia. E Sofonias segue a mesma linha do juízo e condenação dos demais profetas. A maioria dos estudantes conhece Abacuque por aquela declaração clássica de fé em Deus no final de sua mensagem. E Ageu é conhecido por exortar os judeus do pós-cativeiro a investir recursos na edificação do templo de Deus. Vamos agora fazer uma introdução ao livro de Abacuque, que é chamado de Profecias de Abacuque, na Vulgata Latina. Os autores antigos acreditavam que Abacuque era da tribo de Levi. O rabino Ezra concluiu que não se sabe que idade Abacuque tinha, nem de qual família ele procedia. Mas a tradição judaica afirmava que Abacuque deveria ser filho da mulher sunamita a quem Eliseu ressuscitou dos mortos. E encontram a etimologia de seu nome na profecia que Eliseu fez à mulher. Por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Essa é a parte histórica. E nessa frase está a raiz do nome Abacuque. Daí a crença que seu nome significa abraçar, mas tem também o sentido de favorito, favorito de Deus, de lutador a favor da nação de Israel. E os comentaristas judeus levam em conta o sentido duplo do radical de seu nome, porque 2 pessoas o abraçaram. A mãe, quando ele foi recuperado à vida, e o profeta. Abacuque abraçou o povo de Deus, assim como uma mãe abraça seu filho, e confortou a nação de Israel com a certeza de que a nação seria preservada, apesar do iminente cativeiro anunciado por Deus, e dá ao profeta a esperança da chegada do Messias. Esse profeta é eminentemente o profeta da reverência, da fé que a tudo supera. E a fé é o centro de sua profecia. Uma palavra ele dirige ao povo. O povo deveria se maravilhar do que Deus deveria fazer. Quando ele diz: vejam, olhem entre as nações, maravilhem-se e desvaneçam, porque realizo nos dias de vocês obra tal que vocês não crerão quando lhes for contada. Veja o contraste, maravilhar-se e desmaiar-se ou desfalecer.
o que indica que o que Deus propôs fazer como obra tal não seria nada agradável, e sim motivo de desmaios. Em nosso estudo, uma das coisas que temos que olhar é a datação do livro, que acredita-se ser em torno de 610 a.C., porque os judeus, os caldeus, invadiram Jerusalém no 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, cerca de 605 a.C., portanto, 5 anos depois das profecias de Abacuque. Aqui tem uma série de referências que o aluno deve considerar e deve ler. Deixe-me dizer assim, não em forma de brincadeira, mas com seriedade, que nós, os professores, quando colocamos este monte de referências, não é para ficar bonito no livro, mas é para serem consultados, porque essas referências, elas abrem um leque para o entendimento do livro. Abacuque, então, ele fala com Deus a respeito da iminência dos caldeus invadirem Jerusalém. Ele então faz aquelas perguntas clássicas a Deus, não é? Até quando clamarei eu e não me escutarás? Até quando eu vou gritar violência e não me salvarás? O estilo de Abacuque, então a forma poética como Abacuque escreve é singular. Ele pergunta a Deus e depois descreve a situação do seu povo. O profeta rasga a sua alma diante de Deus, confrontando o Senhor com as suas inquietações. Ele está sempre fazendo perguntas. E aqui no título, a gente tem já na abertura do livro, ele começa: sentença revelada ao profeta Abacuque. Quer dizer, o juízo de Deus foi revelado ao profeta Abacuque. O que Deus iria fazer nos anos seguintes foi revelado ao profeta Abacuque. E as primeiras 3 perguntas de Abacuque, no capítulo 1 capítulo 1, versículos 2 ao 4, a pergunta é: por que o Senhor não me escuta? A segunda, nessa pergunta o profeta expressa o que muitas vezes o crente sente quando ora, jejua, intercede, busca Deus e parece que o céu não responde. O céu está de bronze, parece que Deus silencia. E aqui Deus está silenciando, Deus está quieto e Abacuque é angustiado. A segunda pergunta é: por que não ouves o meu grito? Não é? Deus não ouve aos gritos da violência, porque ele diz: por que me mostras a iniquidade e me faz ver a violência? Não é? A resposta seria sim. Deus desceu do céu para ver a violência em Sodoma, e Deus sabia da violência na terra de Canaã. Deus sabia todas as coisas. Mas aí ele faz uma outra pergunta, que é a terceira pergunta: por que o Senhor me mostra todas estas coisas? Ele diz: estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. A justiça, ela, digamos assim, a Constituição, o Código Civil é rasgado, já não se obedece mais. E a questão toda é que ele quer saber por que Deus lhe mostra aquelas coisas. Israel está de mão atada.
E ele não tem respostas quando ele fala que estou cercado de destruição e de violência. E aí, do versículo 5 até o versículo 11, tem uma frase que é muito interessante aqui. Realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Nós, os pastores, os pregadores, a gente usa muito esse texto para falar de coisas lindas, boas, agradáveis, que Deus quer fazer. Mas esse texto, Deus está mostrando que o povo não crerá se ele disser o que vai acontecer. O que iria acontecer? Deus está dizendo e respondendo que Deus permitirá que os caldeus destruam a cidade de Jerusalém, mas ninguém acreditava nisso. É isso que Deus está dizendo. Eu realizo em vossos dias obra tal, vocês não vão crer. É assim. O que Deus está dizendo? Não é muita bênção, não, é destruição. Vocês não vão crer no que eu vou fazer. Não é? Quando Jeremias, por exemplo, anunciou a destruição de Jerusalém, o povo não acreditava que isso pudesse conter. Lá em Jeremias 7, o povo ficava ao redor do templo e dizia: templo do Senhor, o Senhor não vai destruir a cidade de Jerusalém, se aqui está a residência dele, aqui está o templo onde o Senhor habita. Aí o Senhor diz assim: mas vocês vão lá até Siló, o lugar onde antes coloquei o meu nome, e vejam o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Esse texto está lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 12. E aqui então, nos versículos 6 a 11, está a resposta de Deus para Abacuque. Os caldeus virão e destruirão Jerusalém. É isso que ele está dizendo. Os caldeus virão e destruirão Jerusalém. Porque ele diz assim: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ele está dizendo: essa nação virá e vai se apoderar desta cidade. E a seguir então, nos versículos restantes, o profeta descreve como o exército da Babilônia, seus cavaleiros, seus carros, suas armas, a forma agressiva como tratam os príncipes e como zombam dos príncipes, irão realizar quando chegarem na cidade de Jerusalém. E aí no versículo 10, Deus diz como é que eles vão conquistar Jerusalém. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto de seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Eles vão chegando com a terra e vão fazendo rampa de acesso. Só para lembrar os nossos estudantes um pouco da história, na época em que os romanos conquistaram Massada, no sul de Israel, ali junto ao Mar Morto, que foi um dos últimos refúgios dos judeus que se refugiaram no alto daquela cidade. Era uma cidade de verão, um castelo de verão, que Herodes o Grande havia construído para passar ali o verão. E interessante que os romanos levaram 2 anos amontoando terra, porque a montanha já é em si uma fortaleza, não tinham como subir até lá. Então eles foram montando, trazendo terra e amontoando, trazendo terra e amontoando, trazendo terra e amontoando. Levaram 2 anos. Depois de 2 anos, eles subiram e conquistaram Massada, o último refúgio dos judeus. É assim que Deus está dizendo que os babilônios irão fazer. É desta forma que Deus está dizendo. Então, eles vão dominando tudo. Eles usavam essas máquinas de guerra, não é? Essas catapultas que
botavam grandes pedras aqui, soltavam as cordas e essas pedras iam a uma distância muito grande e caíam dentro dos muros da cidade. Eu coloquei 2 desenhos aqui para que os nossos alunos tenham uma ideia de como eram essas máquinas de guerra daquela época, as catapultas. E algumas dessas máquinas também foram inventadas pelo rei Uzias. Está lá na descrição que ele fez armas de guerra para lançar do alto das torres essas grandes pedras, não é? Então aqui nós temos agora a intercessão do profeta. São 4 perguntas que o profeta faz a Deus. Quer dizer, o livro de Abacuque é um colóquio, é uma conversa entre o profeta e Deus. Mas se vê também um solilóquio, que é quando o homem conversa consigo mesmo. Não é? Quando a gente costuma dizer assim, conversando com os meus botões. Isso é um solilóquio, você está conversando consigo mesmo. Às vezes a mulher pergunta, está ficando louco, homem, falando sozinho? Mas é que a gente está conversando com a gente mesmo. Mas aqui tem tanto o solilóquio, que é uma conversa consigo mesmo, e tem o colóquio, que é uma conversa com Deus, não é? E aí ele diz a si mesmo, eu vou ficar na minha torre de vigia. Por-me-ei, a nossa versão diz, no capítulo 2, versículo 1, por-me-ei na minha torre de vigia. Então ele tem essas 4 perguntas que ele faz a Deus, tá? Então nós podemos extrair 4 perguntas dessa conversa entre o profeta e Deus, tá? Nós temos aí, afinal, o Senhor não existe desde a eternidade? Segunda pergunta, por que o perverso e o injusto prevalece, quer dizer, ganha a luta contra os justos? Depois ele faz outra pergunta. Por que nos deixas à mercê da violência, governados por gente ímpia? E finalmente ele faz uma 4ª pergunta, no versículo 17. Por que permites que os ímpios continuem a matar sem piedade os justos? O profeta ele está terrivelmente angustiado e quer uma resposta de Deus. Mas Deus agora silenciou. Deus agora silenciou. É interessante que quando Deus silencia, o homem fica nervoso. Quando Deus silencia, o homem fica agitado. Uma pessoa que não ouve a voz de Deus se desespera. O estudante viu alguma coisa sobre isso quando nós estudamos o livro de Oséias, não é? E também vê a experiência lá de Saul, quando Saul consulta e Deus não fala, e ora e Deus não fala, e pergunta aos profetas e Deus não fala. É um momento terrível quando Deus silencia. E muitas vezes Deus silencia, não nos traz resposta alguma. Isso aqui é visto. Não é? Então ele diz, eu vou ficar na minha torre de vigia, vou ficar sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, ele diz. A torre de vigia e a fortaleza, não sei se aqui é uma coisa figurativa, não é? Porque o seu cantinho de oração pode ser a sua torre de vigia, pode ser a sua fortaleza, aquele cantinho do quarto que você costuma se ajoelhar, ou aquele pedacinho na mata que você costuma buscar a Deus, pode ser ali a sua fortaleza. Mas Abacuque está usando uma figura, porque no alto da fortaleza, geralmente aquela torre que ficava no canto dos muros, ali no alto daquela fortaleza, ficava a figura solitária do vigilante, do atalaia.
E ele então quer se colocar ali como atalaia e esperar, ouvir a voz de Deus. Então ele se recolheu espiritualmente. Já que Deus não lhe respondeu, ele decidiu se recolher e esperar. Como ele diz aqui, eu vou ver que resposta Deus vai trazer à minha queixa. Né? A gente não sabe quanto tempo ele ficou ali, por quanto tempo ele teve esperando a resposta de Deus. Mas em algum momento a resposta veio. Porque diz o texto no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Parece-me que, atualizando para os dias de hoje, seria como se fosse um painel de propaganda na beira da rodovia, que a gente emprestou uma linguagem, uma expressão americana, outdoor, quer dizer, um anúncio do lado de fora, não é? Que anunciando que somente os que têm fé sobrevirão, tá? Somente os que têm fé. O estudante deve refletir por que os pregadores de hoje, os cristãos em geral, não param para ouvir a Deus, nem aguardam pacientemente sua resposta. A nossa oração, nós nos desesperamos. Ó Deus, por que não me ouves? Por que não me ouves? Assim estava o profeta. Eu grito, violência, violência, e não me ouves. E às vezes nós dizemos, Deus, eu preciso de uma solução. E Deus está ouvindo. Deus tem a sua hora de responder a nossa oração. Então, no capítulo 2, a partir do versículo 6, Deus começa a responder quando ele diz assim, antes no versículo 4, quando anuncia, ele diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eu gosto muito da etimologia aqui nesse texto, da palavra fé, porque a palavra fé aqui tem o sentido de... É a primeira vez que ela aparece aqui, fé, no Antigo Testamento, no hebraico aparece aqui, e num texto de Deuteronômio, lá em Deuteronômio aparece como fidelidade, traduzido como fidelidade, aqui aparece como fé. Esse texto aqui, depois foi usado por Paulo, em várias das suas epístolas, não é? Então, quando ele diz assim, mas o meu justo viverá pela sua fé, e fé aqui tem sentido de visgo, de grude, quer dizer, se ele está agarrado em mim, se o meu justo está agarrado em mim, ele sobrevive. Mas se ele não estiver agarrado em mim, estiver dependendo de outras situações, ele não sobrevive. Este é basicamente o sentido que tem fé aqui no texto do Antigo Testamento, não é? Agarrado. Sempre me vem a imagem, não é muito boa a imagem, mas vem aquela imagem de quando criança e a gente caçava passarinho. Hoje é uma coisa que não se deve fazer, não é? E a gente pegava a gaiola com alçapão e colocava ali no puleirinho do lado um visgo que a gente fazia. Geralmente fazia o visgo com a seiva da figueira e colocava ali. E o passarinho vinha ali para comer e ficava grudadinho pelos pés. É esse visgo. Se eu estou agarrado em Deus, nada de errado vai me acontecer. E logo em seguida, aqui, a condenação que viria sobre os caldeus, nós encontramos aqui 5 ais sobre os caldeus. Esse ai é uma espécie de gemido, uma espécie de um anúncio de destruição. Então ele está anunciando,
no 6, versículo 6. Aqueles que acumulam riquezas que não granjearam com o trabalho de suas mãos, mas através do roubo, da guerra e do suborno. Ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. O que é isso? Ele empresta como um agiota dinheiro a juros abusados, abusivos. No caso lá do Antigo Testamento, ele pegava penhores, ele pegava a panela com que o cara cozinhava, ele pegava a capa com que o cara dormia, ele pegava essas coisas como penhores, não é? Então ele usava isso. Este ai tem de ser entendido com toda a profundidade que o texto requer. Abacuque traz a condenação sobre a nação da Babilônia, que se enriquecia com o saque das nações. Mas também tem uma palavra atual aos que emprestam dinheiro com juros absurdos, né? O segundo ai que ele traz aqui é contra os que roubam as casas dos outros. Vai do versículos 9 a 11 do capítulo 2. Usam da riqueza para acumular fortunas e se proteger do dia do mal. Isto em relação aos babilônios. Muita gente acumula bem mal adquiridos para se proteger e garantir seu futuro. E Deus condena esse tipo de pessoa. Terceiro ai são os que edificam cidades à custa do sangue derramado de pessoas. Tá? É que ele está anunciando muitos empresários enriqueceram invadindo terras, extorquindo os pobres, expulsando camponeses, traficando drogas e se apresentam depois como beneméritos da sociedade. Com o dinheiro sujo, edificam instituições de ensino, tentando encobrir o seu passado e os seus roubos, né? Sabemos muitos exemplos disto ao longo da história, não é? Depois, esses grandes ladrões da história se apresentam como grandes beneméritos. E o quarto ai é contra os que vivem em festas, bebedeiras e em prostituições. Geralmente essas três coisas andam de mãos dadas, não é? Está no capítulo 2, do 15 ao 18, porque diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para de contemplar as vergonhas. Quer dizer, ele faz uma festa, e ele não se embriaga, mas ele embriaga todo mundo, para que as pessoas começam a ficar fora de si. É disso que ele está tratando aqui, nesse ai. Era uma forma de explorar sexualmente pessoas do mesmo sexo. Sob o poder do álcool, uma pessoa se submete a todo tipo de prazer, sem se dar conta de que esteja praticando um ato vergonhoso. E aí o quinto ai, que está aqui, é o ai contra os idólatras, capítulo 2, 19 e 20. Deus detesta a idolatria. E os anos de cativeiro do povo de Jerusalém curou os judeus da prática da idolatria. Eles foram enviados para uma terra em que havia um ídolo para cada coisa e se enojaram dos ídolos. Aliás, lá na profecia de Jeremias está dito, né? Eu vou enviar vocês para uma terra que tem tanto ídolo, que vocês vão ficar enojados dos ídolos. E aí, nós chegamos no capítulo 2, ao versículo 14, que tem um texto muito lindo, mas que precisa ser bem interpretado, que é o conhecimento e o templo do Senhor. São dois textos. O versículo 14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós usamos esse texto, obviamente, num sentido bem espiritual. Damos ao texto uma auréola de espiritualidade
que o conhecimento de Deus, a sabedoria, tudo que Deus é, mas tudo no lado positivo. Mas Deus está dizendo aqui que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, mas quer dizer, Deus vai usar a invasão da Babilônia para tornar seus feitos conhecidos em toda a terra. Olha a profundidade do texto. Porque depois os babilônios haveriam de levar a nação de Israel em cativeiro, e o nome do Senhor seria conhecido na terra da Babilônia, e depois na terra dos Medo-Persas, né? E depois lá durante o governo em que surgiu a rainha Esther. Quer dizer, o nome de Deus foi engrandecido maravilhosamente, através de um castigo do Senhor. A glória e o conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quer dizer, o poder de Deus se manifestou de tal maneira que até o rei Nabucodonosor se converteu e escreveu o capítulo 4 do livro de Daniel. Em segundo lugar, o versículo 20 identifica o templo de Deus. No capítulo 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse texto ele é muito interessante, porque como pregador e pregando em muitas diferentes igrejas e organizações, denominações, eu já fui a muitos templos históricos e está assim: o Senhor habita no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Então fica todo mundo calado. Ninguém quer falar. Não é? A liturgia é um murmúrio, porque o Senhor está no templo. Mas aqui, quando está falando de templo, não está falando de um templo terrenal, não está falando de uma construção de pedras, nem de tijolos, está falando da terra. A terra é o templo de Deus. O próprio Salomão disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, tá? Não habita. Então, a expressão cale-se diante dele toda a terra significa ninguém pode contestá-lo, ninguém pode arguí-lo. Abacuque sabia muito bem. Então, quando diz assim, o Senhor está no seu santo templo, por favor, meu irmão, não tome este texto como uma propriedade particular para colocar lá atrás do púlpito da sua igreja. Não, porque ali, esse tipo de templo que nós temos na terra, a gente ri, a gente chora, a gente se alegra, a gente clama, a gente ora, a gente não fica em silêncio. Mas o grande templo de Deus, que é o universo, então Deus está ali. Então, quando Deus está falando através da terra, do universo, como ele mesmo diz numa outra parte, vou usar as minhas armas preferidas, ele vai usar os animais, ele vai usar o vento, ele vai usar o terremoto, ele vai usar o mar. É a maneira como Deus tem para falar, não é? Então é muito interessante isto. Agora, quando nós chegamos ao capítulo 3 de Abacuque, tá? Nós ouvimos o não de Deus. Porque Abacuque ouve o não de Deus. Quando Abacuque pergunta, Senhor, quando cessará a violência? E Deus fica quieto, depois Deus responde, não vai cessar a violência. Abacuque, os babilônios vão entrar em Jerusalém, os babilônios vão destruir a cidade, os babilônios vão levar o povo cativo. Então a resposta não foi uma resposta boa, não era uma resposta agradável. Mesmo com uma resposta que não é agradável, isto é, depois de ouvir um não de Deus, depois de ouvir que Deus permitiria que a Babilônia invadisse Jerusalém, ele escreve esse lindíssimo cântico, não é? No final ele coloca o mestre de canto para instrumentos de cordas. Ele coloca aqui no seu cântico,
Então, na composição, Abacuque idealizou o cântico para ser entoado ao som de um violão, não de pianos, órgão ou instrumento de cor, de sopro. Não é para tocar com saxofone, nem trompete, nem com flauta, é corda. E ele idealizou isto. Então, alarmado, porque o Senhor lhe acenou, não lhe acenou com boas novas, mas com desastres e destruição, ele se confessa alarmado por causa disto, não é? Aquele texto, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida, que está aqui no versículo 2. A gente também espiritualiza esse texto, aviva a tua obra, como se fosse a obra de Deus que fazemos na igreja. Mas quando o Abacuque está dizendo, aviva a tua obra, ele está dizendo a respeito das forças da natureza. É disso aqui que ele está falando. Aí no decurso dos anos, faze-a conhecida. Quer dizer, Senhor, sempre aviva a tua obra, torna conhecido os teus feitos. É isso que ele está dizendo. Tá? Não é uma súplica por avivamento, conversão de almas, poder de Deus na igreja. Até podemos usar por isso. Nós podemos espiritualizar um texto, não há problema nenhum nisto. Mas sempre devemos explicar o contexto, não é? O que Abacuque quer dizer é que o Senhor deverá continuar a mexer com as nações da terra, avivando as mesmas obras que sempre fez ao longo da história. Em segundo lugar, nós temos aqui Abacuque, ele ouve o mundo espiritual. Eu creio que aqui está a chave, quando ele está ouvindo o mundo espiritual. Porque como é que ele começa no versículo 3, não é? Ele começa no versículo 3, ele diz, Deus vem de Temã. Mas lá antes disso, ele começa a dizer, tá? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aí ele diz assim, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele ouve o Senhor. Os profetas adquiriam muita sensibilidade para ouvir o que acontecia no mundo espiritual. Como está lá no versículo 16, não é? Ele diz aqui no versículo 16, ouvi-o, tá? E o meu íntimo se comoveu. Essa capacidade não é só para os profetas do Antigo Testamento. Ainda hoje Deus permite que seus profetas adquiram um ouvido espiritual, uma sensibilidade do mundo espiritual para ouvir o que acontece fora aqui do plano terreal, do plano natural, e ouvir o que se passa no mundo espiritual. Foi como aquele profeta Micaías, que profetizou para Acabe e Josafá, não é? Mas como é que tu sabes que eu vou vencer? Que vou vencer a guerra? Porque eu vi o Senhor lá no céu, eu ouvi uma conversa, o Senhor perguntando, quem vai enganar Acabe? E aí um dizia dessa maneira, outro dizia de outra, e eu ouvi o Senhor dizer, um espírito disse, eu vou, como é que você vai fazer? Vou ser um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Só para lembrar o nosso estudante que essa sensibilidade que Jó fala, né? É penetrar nos arcanos de Deus, no conhecimento de Deus. Então, Abacuque não ficou de maneira nenhuma desesperado, quando ele diz assim, no versículo 16, ouviu e o meu íntimo se comoveu. Todo homem de Deus, quando ouve em seu interior os acontecimentos no mundo, tem que ouvir os acontecimentos no mundo espiritual. É isso que tem que haver conosco.
como acontecia com Elias, como acontecia com Eliseu, ouvindo o mundo espiritual, não é verdade? Então Abacuque ele não ficou desesperado. Ele diz, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo. Em silêncio devo esperar o dia da angústia. Ele sabia que Deus estava no controle. Até que ponto o obreiro sabe que no meio da adversidade Deus está no controle? Esta era a convicção do profeta, porque ele sabia, o meu justo viverá pela sua fé. Então ele não ficou desesperado, porque Deus estava dizendo ao profeta Abacuque, somente os que estiverem agarrados em mim sobrevirão. Estar colado aqui, estar amalgamado, estar grudado. O homem que tem fé está grudado em Deus, por isso nada o abalará. Daí a conclusão do texto de Abacuque, que eu vou colocar esse texto aqui. Ele conclui, quer dizer, do meio de uma resposta negativa. Em que Deus dizia a Abacuque, Abacuque, não tem solução, não tem jeito, vai haver guerra, vai haver morte e destruição. Olha a resposta dele. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Assim está a tradução da Nova Tradução na linguagem de hoje. Aí ele diz, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa alegria, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que Deus está no controle de tudo. E assim, com esta visão e com este entendimento, é que o nosso estudante deve entender Abacuque. Em seguida, nós temos um outro livro dos profetas menores, que é Sofonias. Sofonias, diferentemente de Abacuque, o Abacuque, que não se identifica com família alguma da cidade de Israel, Sofonias apresenta a sua origem e a época em que profetizou. Ele diz claramente quem ele era, não é? Ele está falando exatamente o que era. Sofonias, o nono na ordem dos profetas menores, profetizou nos dias de Josias, o que indica que atuou ali pelo ano 642, 611 a.C. Seu nome quer dizer protegido do Senhor, literalmente escondido, não é? Como no Salmo 27, 5, 83, 3, não é? Que o Senhor é meu refúgio, nele eu estou protegido. Esse é o sentido do nome Sofonias. A genealogia mostrando quem era seu tataravô, bisavô, avô e pai, indica que seus ancestrais eram pessoas também de renome, porque ele está dizendo, né? Sofonias, filho de Cusi, que foi filho de Gedalias, que foi filho de Amarias, que foi filho de Ezequias nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então ele está dizendo claramente a sua origem. Em algumas cópias hebraicas é chamado de Sefer Sofonias, ou Livro de Sofonias. E na Vulgata Latina recebeu o nome de Profecias de Sofonias. E na versão siríaca aparece como As Profecias de Sofonias. Né? Entende? A época em que ele deve ter profetizado foram nos primeiros anos do reinado de Josias. Porque em Sofonias 2, 13 a 15, ele prediz a destruição de Nínive, que aconteceu em 625 a.C. Em Sofonias 1, 4,
Sofonias denuncia as várias formas de idolatria, especialmente o culto a Baal. Não é? Então agora nós vamos apresentar aqui o estilo, o esboço do livro, mas antes disso deixe-me dizer que a reforma religiosa de Josias começou no 12º ano de seu reinado e terminou no 18º ano. Portanto, Sofonias, quando denunciou o culto a Baal, cooperou com o esforço de Josias. O estilo dele é sublime, bem rico em detalhes. O estilo de Sofonias é uma linguagem pura e livre de expressões idiomáticas do aramaico. Então, para que o nosso aluno tenha uma visão clara deste pequeno livro de 3 capítulos, né? Aqui apresentamos um pequeno esboço. A introdução, que vai do versículo 1 até o versículo 3, tá? A identificação, primeiro, aí acontece no versículo 1 a identificação do profeta, tá? E no versículos 2 e 3, tá? Temos a dupla proclamação do juízo total. Tá? Então a gente sabe pela abertura do livro a origem de Sofonias e em que época profetizou. Então Sofonias ele começa de forma muito abrupta e curta, quando ele começa assim: consumirei todas as coisas, no versículo 2, sobre a face da terra. Uma força de expressão para mostrar que Deus irá agir com poder e com muito rigor. E ele começa a anunciar o dia do Senhor. O dia do Senhor vem sobre Judá e as nações, que vai do capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 18. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. E aquilo que eu falava nas profecias anteriores sobre o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. O dia do Senhor é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço, e dia de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Então, cai por terra aquela ideia que nós aguardamos com muita expectativa o dia do Senhor. Sempre no Antigo Testamento, o dia do Senhor é anunciado como se fosse uma época terrível. E aliás, Pedro também fala sobre isso, né? Que o dia do Senhor virá, né? Quando até os elementos dos céus se desfarão. E aqui ele logo começa a condenar a idolatria de Judá. Versículos, capítulo 1, do 4 a 9, não é? O apelo é: cala-te diante do Senhor Deus. Então, por esses versículos, a gente percebe o que acontecia em Judá antes da reforma feita por Josias. As pessoas tinham o coração dividido, invocavam a Baal e ao mesmo tempo invocavam a Jeová simultaneamente, não é? Invocavam a Deus e invocavam a Satanás. É isso que diz o Senhor. Tá? Adoram o exército do céu e adoram ao Senhor. Juram por ele e também por Milcom. Isso faz lembrar o estilo de vida de pessoas hoje que esse professor conhece, não é? Que vão cada dia de semana numa igreja e aí buscando solução para os seus problemas. Como não encontram, aí depois vão num centro espírita, depois vão num centro de umbanda, depois vão numa missa católica, aí na segunda voltam para um culto de igreja, na terça vão no outro culto. Quer dizer, elas estão exatamente como diz Sofonias, tá? Adoram o exército do céu e adoram ao Senhor. Juram por ele e também por Milcom. Quer dizer, estão adorando, estão vendo quem é que lhes beneficia primeiro. E tem essa condenação aqui contra eles, não é?
E o apelo é no versículo 7, quando ele diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Cala-te, o dia do Senhor está perto. Sacerdotes idólatras haviam feito do templo do Senhor um templo de adoração a Baal. Não é? E aqui no período profético de Sofonias, o rei Josias, depois de ler o livro da lei que foi encontrado dentro do templo, ordenou uma limpeza geral. A descrição daquela reforma de Josias está em 2 Reis 23, 4 a 14. E aí ele descobre que dentro do templo do Senhor havia utensílios para adoração a Baal. Havia um poste ídolo, uma espécie de totem com imagens de Baal que ocupava o lugar central. O poste ídolo geralmente era um tronco de árvore e eles faziam desenhos nesse tronco de árvore, não é? E para elevar até ao céu. Havia adoração aos astros dentro do templo do Senhor. Havia estátuas de cavalos no pátio do templo e eles adoravam aqueles cavalos, eram objetos de adoração nos dias de Josias. As mulheres se prostituíam à porta do templo, junto a uma imagem erótica, né? Sempre havia imagens eróticas, ou a imagem erótica de uma mulher nua, de pernas abertas, ou uma imagem erótica de um homem mostrando o seu membro sexual. Então a descrição do templo daqueles dias é impressionante. E o que a gente sugere ao aluno que leia tudo o que fez Josias na reforma do templo de Jerusalém para entender a profecia de Sofonias. Porque Sofonias profetizou naquele dia. Então a descrição do templo daqueles dias ela é impressionante. E aí logo em seguida ele traz uma lamentação sobre toda Jerusalém. No capítulo 1, do 10 ao 13, né? Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Aí ele começa a falar sobre o que eles têm que fazer, começa aquele clamor, porque havia sacrifícios de crianças no vale de Tofete, imagens de todo tipo e altares a Baal por toda a cidade. Por isso o profeta levanta uma lamentação sobre Judá. Não é? Hoje parece que nós não temos altares para adorar, felizmente, não é? Mas existem muitos altares ocultos no coração das pessoas. E o povo fica dividido entre o Senhor e os deuses que elas têm dentro do seu coração. Mas o profeta também anuncia o dia inescapável da ira do Senhor, que vai do versículo 14 até o 18. E eu volto a repetir aqui que em toda a Bíblia, sempre que se fala do dia do Senhor, é dia amargo, dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e de densas trevas. Então, que adianta ter dinheiro nesse dia? Pergunta o profeta. Que adianta? Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Não adianta ter riqueza nenhuma quando o dia do Senhor vier. Parece-me que Pedro entendia também desta forma, porque ele mesmo diz assim em sua epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual, quer dizer, o dia do Senhor, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Então sempre tem esse aspecto, o dia inescapável da ira do Senhor. E as nações, de acordo com Sofonias, estão sob condenação divina. Por isso ele faz um chamamento ao arrependimento aqui, quando ele diz: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Quer dizer, um chamamento a que o povo de Deus faça uma reflexão do seu estilo de vida. Primeiramente, os judeus são convocados a se humilharem, a se arrependerem, mas a nação não parecia disposta a abandonar os ídolos para servir a Deus. Aí depois ele faz uma condenação da Filístia, né? O profeta prevê a destruição dos filisteus, mencionando o nome de suas cidades, Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom. Eles já achavam que estavam seguros no litoral, imaginavam que podiam fugir pelo Mediterrâneo, mas não conseguiriam e cairiam também sob o comando de Nabucodonosor. E aí tem a condenação de Moabe e de Amon. Quer dizer, Sofonias profetiza contra a nação de Moabe. Diz assim: porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. E aí o Senhor traz uma condenação sobre a Etiópia. Sofonias anuncia o mal sobre a Etiópia, que seria devorada pela espada. Você sabe que de fato o rei da Babilônia dominou todos os países do mundo naquele tempo, inclusive todo o norte da África. E o domínio do império chegou à Índia. Tá? O resultado das conquistas da época podem ser vistos na introdução do livro de Esther. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. E aí então ele faz também a condenação da Síria, dos versículos 13 a 15. Novamente, Nínive é alvo do juízo de Deus. E Sofonias profetiza que os palácios da cidade serviriam de abrigo aos animais e aves, inclusive o pelicano. E com a destruição, Nínive se tornou uma cidade fantasma, não é? E aí depois ele traz uma condenação sobre Jerusalém. Ele traz a condenação sobre Jerusalém. Quando abre no capítulo 3, ele abre no capítulo 3 as ameaças contra Jerusalém, tá? Deus dizendo, falando da cidade opressora e rebelde, uma cidade que não aceita disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus, tá? Deus dizia assim: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, mas eles não aceitaram a disciplina. Jerusalém se tornara uma cidade violenta, injusta, em que os juízes decidiam as causas por suborno. As pessoas não tinham a quem recorrer e os pobres da cidade eram oprimidos pelos príncipes. E aí fala que Jerusalém não quer se arrepender dos seus pecados. Por isso o texto está dizendo, não é? Deus dizia consigo mesmo: quem sabe a cidade se arrependerá e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída. E como sempre, todos os profetas, eles trazem uma palavra de Deus aos remanescentes, a redenção aos remanescentes. No capítulo 3, dos versículos 9 até o versículo 20, quando ele começa: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Né? Alguns interpretam esse darei lábios puros, não é? Interpretam esse texto como a restauração do idioma hebraico. Outros, no entanto, afirmam se tratar da pregação do evangelho aos gentios,
em que todos os convertidos haveriam de ter uma única língua pura, a declaração do rei Jesus. Né? E no original, ela tem o sentido, a língua pura, no original tem o sentido de língua pura. Israel, depois de ficar mais de 2000 anos sem idioma, fez o hebraico ressurgir. Eleazar ben Yehuda, um judeu, ele restaurou o idioma no início do século XX, usando as 7.000 palavras originais, usadas pelos sacerdotes na adoração do templo, e ele esse Yehuda, inventou milhares de palavras para que o idioma hebraico fosse atualizado com o avanço tecnológico. E hoje mais de 6 milhões de judeus no mundo usam o hebraico como língua viva a Deus Todo-Poderoso. Além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Israel diz: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trarei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. É interessante que um autor chamado Grant Jeffrey, ele fala que nos dias do rei Salomão, um grupo de judeus das 12 tribos imigrou para a Etiópia com o príncipe Melenique, que teria sido filho de Salomão, com a rainha de Sabá. O profeta fala do seu retorno, e no fim da década de 80 e início dos anos 90, 85 mil judeus negros da Etiópia foram resgatados pelas montanhas. Eu ainda me lembro desta operação, porque a Etiópia, depois que o rei Halel Salatiel, uma coisa assim, Salacié, eu não me lembro bem do nome dele, ele foi deposto e o comunismo entrou na Etiópia e havia muitos judeus. Os judeus fizeram uma operação, no norte da Etiópia. Os judeus corriam para lá e lá, através de helicópteros, eram resgatados para uma base aérea e dali levados para Israel. Então, entre 84 e 1991, depois de terem sido reconhecidos como judeus, cerca de 40 mil falachas etíopes foram trazidos para Israel em várias operações. Entre elas a Operação Moisés, a Operação Josué e a Operação Salomão. Hoje vive em Israel cerca de 120 mil falachas etíopes. Isso indica o cumprimento desta profecia, trazer os meus filhos de longe, quer dizer, profetizado lá nos dias de Josias, ainda antes do cativeiro da Babilônia. A volta da alegria do povo de Deus, é a boa notícia que ele traz aqui no 3,14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. E eu gosto muito deste texto que diz: o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. É o versículo 17 do capítulo 3. Era ainda uma promessa para o futuro. A nação ainda amargaria muitas derrotas no cativeiro, sofreria para restaurar a cidade no retorno da Babilônia, seria perseguida, pisada pelos gentios. Roma pisou com pés de ferro a cidade de Jerusalém. Aquele período intertestamentário entre Malaquias e Mateus, aquele período quando houve muitos pequenos livramentos através de Judas Macabeus que se levantaram, mas é lindo ouvir essa notícia: Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso
para salvar-te. E isto é que traz alegria ao nosso coração. Deus sempre deixou um remanescente fiel. Deus sempre deixou um remanescente fiel que veio trazer esperança. Deus sempre deixa, mesmo hoje, numa igreja tão corrompida em tantos lugares, porque o que se vê é muita corrupção, mas por outro lado, a gente sabe que existe uma igreja pura e santa, que quase não é vista. É este remanescente que permanece dentro das estruturas denominacionais, gente fiel, gente pura, gente verdadeira, que busca Deus, que estuda, que ora. O nosso problema é que quando olhamos, vemos só o que não presta, mas lá dentro tem o que presta, tem aquilo que Deus quer, e é com este remanescente que Deus está contando. Então, Deus sempre deixou um remanescente. Ele levou nos exilados para a Babilônia, havia um remanescente fiel. Ezequiel era parte desse remanescente. Daniel era parte deste remanescente. Até que ele anuncia, então, a restauração total da nação. Quando ele diz no versículo 20: certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Na misericórdia de Deus reside a esperança da igreja de que o Senhor ainda socorrerá os que lhe forem fiéis e estabelecerá a sua aliança eterna através do seu Filho Jesus Cristo. Então, com este breve resumo, nós terminamos aqui o pequeno livro de Sofonias. O terceiro livro que nós vamos estudar, juntamente aqui na quarta lição, é o livro do profeta Ageu. Ageu quer dizer minha festa, nome dado ao profeta, antecipando o glorioso retorno da Babilônia. Provavelmente Ageu era um dos judeus exilados dentre as tribos de Judá, de Benjamim e de Levi, que retornaram sob a liderança de Zorobabel, o líder civil, e também sob a liderança de Josué, o sumo sacerdote, em 556 a.C. Foi nesse tempo que Ciro, cumprindo a profecia de Isaías, concedeu liberdade aos judeus e os ajudou financeiramente para que retornassem e reconstruíssem o templo do Senhor. Isso é repetido em 2 Crônicas 36, 23, e é repetido também em Esdras, no capítulo 1, versículo 1. Então, se você dá uma olhada em Esdras, capítulo 1, você logo tem aqui uma relação dos que vieram da Babilônia. E aqui estão eles: Zorobabel, que Ageu vai profetizar para ele, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, e assim tem toda uma lista no capítulo 2 das pessoas que retornaram da Babilônia. A restauração de Jerusalém se deu sob a intervenção de Ciro e de seu sucessor Cambises. E Cambises é chamado também de Assuero, em Esdras 4, 6. Apesar da oposição dos samaritanos, estes, quando viram que os judeus dispensaram sua ajuda, começaram a impedir a construção do templo. Os samaritanos conseguiram interditar a reconstrução da cidade, enviando um pedido ao rei da Pérsia. A partir daí, os judeus não se interessaram mais pela reconstrução da cidade, de tal maneira que, quando Dario deu ordens para que se recomeçasse a construção, 521 a.C., apelaram para a profecia de Daniel, de que não havia chegado os 70 anos profetizados por Jeremias. Conforme alguns comentaristas, corria o ano 68
do cativeiro de Israel. Porque eles diziam assim, em Ageu 1:2, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas Ageu e Zacarias foram enviados pelo Senhor no segundo ano de Dario Staps, lá por 520 a.C., 16 anos depois do retorno sob a liderança de Zorobabel, para que deixassem de lado seus afazeres pessoais e recomeçassem a obra que durante 14 anos havia sido suspensa. Ageu se antecipou a Zacarias em 2 meses, realizando a obra. A época e a datação, nós sabemos que a questão de datas às vezes difere um pouquinho, mas as datas dessas 4 diferentes profecias, elas foram fornecidas com precisão. A primeira profecia, de Ageu 1:1-15, foi dada no primeiro dia, diz aqui, no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do governo de Dario. Está bem claro no versículo 1, né? Está bem claro ali no versículo 1, tá? Isso significa então que, como resultado daquela exortação, 24 dias depois eles começaram a reconstruir o templo sob a liderança de Zorobabel. Zorobabel é também chamado de Sesbazar, em Esdras 1:8, e também no capítulo 5, 14 e 16 de Esdras. Esses versículos mostram que a mesma obra é atribuída a Sesbazar, que em Esdras 3:8 é atribuída a Zorobabel, não é? Outra coisa é que a segunda profecia foi proferida no 21º dia do 7º mês, capítulo 2, de 1-9, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, tá? Então ele agora começa a profetizar, porque o povo chorou copiosamente quando viu o tamanho da construção do templo, lembrando-se do templo passado. Era um misto de alegria e um misto de choro que eles viam ali. Por isso, alguns acharam que não deveriam continuar a edificar um templo tão insignificante comparado ao anterior. Mas Ageu mostrou que a glória do Senhor não reside no aspecto exterior, e sim na presença daquele que é o desejado das nações, porque ele diz aqui, encherei de glória esta casa. Era tão pequenininho o templo em relação ao de Salomão, mas Deus diz, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Não é a casa que será maior, a glória que vai habitar ali. E esse versículo pode ser muito bem aplicado também para a igreja, porque a glória que habita hoje a igreja é maior do que a glória que habitava o povo de Israel no Antigo Testamento. A igreja é hoje o grande templo do Senhor, né? A terceira profecia, ela foi dada no dia 24 do 9º mês, conforme Ageu 2:10-19. E se refere ao período quando já haviam acumulado material de construção e os trabalhadores edificavam. Por isso, a partir daí, Deus ordena as bênçãos, não é? E a quarta profecia, Ageu 2:20-23, foi proferida no mesmo dia e dirigida a Zorobabel, que representava diante de Deus a teocracia. São profecias curtas, o que sugere que o profeta forneceu apenas um sumário de tudo o que teria falado. Os adversários de Israel tentaram parar a obra que era feita por Zorobabel.
Ageu e Zacarias, e conseguiram fazer com que Dario parasse a construção. Mas depois de reexaminar os documentos, Deus confirmou o decreto expedido por Ciro e ordenou que se ajudassem na construção do templo. Você deve ler esses textos que estão no seu livro, Esdras 5:3 e outros, Esdras capítulo 6, versículo 1. E assim o templo foi completado no 6º ano do reinado de Dario. O estilo de Ageu é que é muito interessante, tá? Ele é consoante com sua mensagem, pleno de exortação, veemente na reprovação do que faziam e muito elevado ao contemplar o futuro glorioso. Ageu costuma repetir as palavras numa mesma frase, né? Diz o Senhor, ou diz o Senhor dos exércitos, tá? E 3 vezes ele repete a frase, sê forte, e também repete o meu espírito durante 3 vezes. Esse estilo do profeta mostra a sinceridade e a simplicidade, com o propósito de chamar a atenção das pessoas, despertando-as da apatia espiritual, tá? Então o profeta Ageu é citado em Esdras 5:1 e 6:14, e no Novo Testamento é citado em Hebreus 12:26, tá? Você ali tem uma citação. Vamos dar uma olhadinha no esboço do livro? Quando o reino de Deus não é prioridade, nada dá certo na igreja. Por que eu coloquei isto? Porque é o que está tratando aqui no capítulo 1, não é? Deus está dizendo para eles, que eles estão dizendo, né? Deus está dizendo, olhe para o vosso passado. O povo retornara do cativeiro da Babilônia, e o profeta apela 2 vezes para que olhem o passado. Ele diz, considerem o seu passado. Desde que o povo retornara para Jerusalém, as colheitas tinham sido magras, o vinho era escasso, o lucro das vendas desaparecia, por uma única razão, avisa o profeta, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Estavam pensando em si mesmos, e não na coletividade, pensando em construir o seu templo, construir a sua casa, não é? E parece-me que isso acontece também hoje na igreja. Cada pastor cuida de sua denominação como se fosse a única casa de Deus, como se os membros do seu grupo fossem os únicos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, né? E Deus quer que a gente cuide todos da casa de Deus. Temos que estar interessados na casa de Deus. O homem, quando ouve e obedece à voz de Deus, ele é despertado para as coisas espirituais. Por que colocamos esse título tão grande? Porque no capítulo 1, versículo 12, não é? Diz assim que eles atenderam a voz do Senhor, começaram a andar no temor de Deus. Os líderes obedeceram a palavra profética. O povo atendeu a voz de Deus e Deus se encarregou de despertar a vida de cada pessoa. Tanto o povo quanto os líderes foram tocados por Deus. Por isso que nas Escrituras é comum encontrar textos que mostram a ação de Deus. Por exemplo, o Senhor pode despertar ou atiçar as demais nações contra Israel, contra a igreja, e as nações se despertarem para as guerras entre si. Deus despertou os filisteus contra o rei Jorão. Então Deus desperta o espírito de alguém para fazer a obra dele, mas Deus pode despertar o espírito de alguém para fazer justiça na igreja, tá? Então muitas vezes Deus despertou a Ciro, rei da Pérsia, para que desse ordens para a reconstrução de Jerusalém e para que o povo voltasse do cativeiro. Deus despertou o coração do povo
no coração do povo o desejo de voltar para Jerusalém. A vida confortável no exílio, depois de 70 anos, levou o povo a se estabelecer na terra. E este quadro aqui que os nossos estudantes têm que entender, depois de 70 anos morando no cativeiro, você está bem de vida. Eu vou fazer um exemplo aqui, nada ideológico, não tem nada de ideologia nisso. Mas aquelas pessoas que fugiram de regimes autoritários, comunistas, tanto da Europa quanto depois de Cuba, e foram morar nos Estados Unidos, depois de 50 anos, já criaram filhos, já são avós, já têm netos, e moram em grandes casas, têm todo o conforto, não é? Eles não vão querer voltar para a sua terrinha lá para recomeçar tudo de novo. Era assim que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles estavam bem confortáveis no exílio, mas Deus enviou do seu Espírito e começou a despertar no coração do povo o desejo de voltar para aquela seca terra de Israel. E aí, essa quantidade de gente veio porque Deus começa a despertar, não é? Sempre começa com o despertamento. A glória do segundo templo está anunciada no capítulo 2, do 1 ao 9. E essa glória de Deus não está na construção, mas está na vida das pessoas. Um mês depois dessa profecia de Ageu, os alicerces do pequeno templo estavam prontos. Porque o que estava acontecendo? Eles voltaram do cativeiro da Babilônia e cada um começou a construir a sua moradia. E começou a comprar madeira, a painelar, colocar móveis bonitos, arrumar suas casas e o templo lá abandonado. E aí não havia fartura de pão. Aí quando o povo foi despertado pelo profeta Ageu para largar suas casas e se empenhar todos na reconstrução do templo, Deus diz assim: desde esse dia eu abençoarei vocês. O templo de Deus ainda hoje é construído de pessoas, de pedras vivas e não de templos suntuosos, né? Este templo de Deus hoje, que é a igreja, ele enche a terra. Os sacerdotes, eles precisaram estudar novamente a lei, está aí no capítulo 2, do versículo 10 ao 19. Fizeram um chamamento para que os sacerdotes estudassem o livro da lei, tá? Eles tinham que estudar novamente para ver o que a lei dizia. Ao 24º dia do mês nono, isto é, no mês de Quisleu, que corresponde à metade de novembro, dezembro do calendário de hoje, o profeta Ageu faz nova convocação. Isso aconteceu 2 meses e 3 dias depois da profecia anterior, e 3 meses depois de começarem a trabalhar na reconstrução do templo. Ageu convoca os sacerdotes a fazerem um retrospecto da história de Israel. Ele diz: considere o seu passado, alerta o profeta. 4 vezes em sua profecia, Ageu conclama os líderes e o povo, dizendo: considerem o seu passado, examinem sua história, reflitam sobre os acontecimentos, vejam o que está acontecendo. É disso que ele está fazendo. Se os irmãos olhassem para o passado e refletissem de onde Cristo os resgatou, de quão pobres eram, se refletissem que muitas igrejas em várias nações se doaram enviando missionários para pregar o evangelho aqui no Brasil, certamente teriam outra atitude em relação aos pecadores e à evangelização mundial. Eu sempre costumo dizer, tá, que a primeira geração das Assembleias de Deus era de gente muito pobre. A segunda geração foi abençoada pela fidelidade da primeira geração a Deus. A terceira geração de crentes da Assembleia de Deus
se tornou rica. E a quarta vive em algumas cidades na abastança, mas esquecem de onde vieram seus pais. Esquecem do sacrifício, da dureza, da semeadura, do trabalho, do pioneirismo que fizeram para levantar a igreja nesta nação. Não é? Então temos que sempre lembrar disto. Por isso a palavra é: mas desde esse dia eu vos abençoarei. Antes nada dava certo com a nação. Agora, quando os líderes decidiram construir o templo, Deus lhes diz que eles começarão a ser abençoados. Os celeiros estão vazios, as árvores não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante tudo será diferente. Que palavra maravilhosa! Desde este dia vos abençoarei. Agora que vocês estão encaminhados dentro do meu propósito, agora que vocês estão caminhando dentro do meu propósito, dentro daquilo que eu quero, a partir de agora eu os abençoarei. E aí vem a promessa a Zorobabel, do capítulo 2, do 20 a 23, não é? E é a conclusão do livro do profeta Ageu, não é? A conclusão é que quando o líder obedece, Deus se torna seu parceiro. Talvez esteja aí a razão do sucesso de certos líderes que ouvem a Deus atentamente e têm um ministério abençoado, não é? Porque tem obedecem a Deus, tem uma promessa. Uma promessa é para os obedientes. Então, assim como Deus decidiu fazer de Zorobabel um anel de selar, quer dizer, fazer dele um líder que assinaria os documentos de Israel, Deus pode suscitar no meio da igreja homens e mulheres que assumam o posto de liderança, seja na igreja local ou na igreja universal de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós concluímos aqui esse estudo, não é? A nossa quarta lição, que são os estudos dos profetas Abacuque, Sofonias e Ageu. Deus abençoe você maravilhosamente.